Oi, oi, seja muito bem-vindo ao Wellness Club Podcast, um podcast que fala nutrição e saúde para muito além do que está sendo dito. Meu nome é Duda Lacerda. Eu sou Eliana Bianco. E a gente está aqui para trocar um papo bom, para você ter mais conhecimento e para a gente também, que a gente está aqui para aprender. Antes da gente começar o nosso episódio, vamos falar do nosso patrocinador maravilhoso, a Alma Leve, aquela loja linda, na verdade 2 lojas, né? Você sabe como é que é, uma na frente da outra, para todos os gostos, vegano, vegetariano, proteico, low carb, lá no Shopping Leblon. E os nossos ouvintes têm um código de desconto que fica aqui embaixo do nosso episódio, no Instagram, na loja física e no site. Hoje a gente vai conversar com uma doutora. Ela é linda, ela é maromba, ela é muito inteligente. A doutora Carolina, muito obrigada por estar aqui com a gente, aceitar o convite. É uma honra por esse convite, ainda mais depois de saber qual é a intenção desse podcast, que é realmente disseminar conteúdo de qualidade num formato impecável. Bom, ela não deixou eu chamar ela assim, vai ter que ser Carol até o final do episódio. Carol, o nosso papo hoje vai ser sobre saúde da mulher de uma maneira geral, né, Lia? Sim. Então, vamos começar do início, por favor. Antes da gente começar a botar todos os nomes em todos os hormônios, vamos falar desde aquele primeiro evento que marca o início da nossa vida como mulher, aí fazer todo esse caminhar, por favor, que eu acho que vai facilitar a nossa conversa. Eu adorei esse convite, principalmente em poder falar sobre assuntos que eu amo, que eu me sinto confortável em conversar, e acho muito importante que as mulheres se conheçam, elas entendam sobre as suas fases de vida. As mulheres cada vez mais estão buscando se cuidar, estão diminuindo esse preconceito em relação à reposição hormonal, à suplementação. E eu fico muito feliz em poder realmente impactar positivamente, melhorando a qualidade de vida dessa mulher. Então, mas vamos lá. A menarca, a gente fala esses terminhos assim, menarca é o marco da primeira menstruação da mulher. E então marca o início da vida reprodutiva, que vai até a menopausa, que é o último sangramento da mulher, que marca o final da vida reprodutiva e o início da vida senil. Então eu costumo dizer que a menopausa é o final da vida reprodutiva, mas não é o final da vida produtiva dessa mulher. Dá para viver muito bem, dá para viver com qualidade. A diferença é que ela agora teve um declínio hormonal importante, mas que ele pode ser ressignificado, reposto, enfim. Então, é o último dia daqueles possíveis folículos que virariam bebês. Mas o corpo está ali em pleno funcionamento e tem várias maneiras da gente, né, potencializar esse momento de vida da mulher. Isso, a menopausa, ela é uma data de aniversário, é um evento. É o período em que a mulher ficou 12 meses sem sangrar. Mas os sintomas relacionados à menopausa são os sintomas do climatério. Esses sintomas do climatério eles podem aparecer até mais ou menos uns 7 anos antes desse aniversário, dessa data. Entendi. Então, só pra gente dar nome aos bois. A gente vai começar a falar de hormônio, de menopausa. Você consegue trazer pra gente uma explicação de quais são os hormônios presentes, naturalmente, né, presentes na vida da mulher, que toda mulher tem? Uhum. Em que momento eles se iniciam, aonde tem o pico, aonde tem o pico e aonde eles começam a ir embora, se é que eles começam a ir embora? Os hormônios que estão presentes na vida reprodutiva dela, né? Uhum. E qual é o hormônio que começa a decair. Perfeito. E transforma essa mulher. Os hormônios sexuais, eles são principalmente o estradiol, a progesterona e a testosterona. Durante a vida, durante o mês, durante o ciclo, esses hormônios vão ciclar e vão mudar a proporção entre eles, mas sempre vão estar os 3 presentes. No início da fase folicular, que é ali a primeira metade do ciclo, a gente tem uma predominância estrogênica para amadurecer aqueles folículos ali, até que vai ser aquele folículo dominante, que é o que está mais pronto para ser fecundado. Então, ali entre mais ou menos o 14º dia, a gente tem o estímulo do LH, o FSH, que são hormônios que estimulam a ovulação, então eles fazem o pico, e vai começar a subir lentinho a progesterona, que é para manter esse ovário, que foi assim, o mais valente de todos, viável para uma possível fecundação. Então, para o final do ciclo, a gente tem a progesterona mais alta, até que no final, a progesterona cai, a progesterona tem a função de manter o endométrio, que é o forrinho ali do útero, e a mulher sangra. Então, a gente tem vamos lá, a gente tem o estrogênio que vai fazer esse crescimento e essa maturação aí desse folículo.
a ovulação, né, que a gente chama de período fértil, né, que o pessoal que Isso. tá pensando em engravidar fica ali mapeando os dias. Aham. E depois, caso não venha ter uma fecundação, vai ter a progesterona, que ela vai começar a cair para poder acontecer a menstruação. Isso. Mas você falou uma coisa, e a gente conversou aqui nos bastidores, que eu acho importante a gente trazer. Toda mulher tem 3 hormônios e um deles é a testosterona. Então, toda mulher tem testosterona também. Toda mulher tem testosterona. E tem gente que esquece ou fica até assustado, né? Quando a gente traz isso, porque parece que testosterona é aquela coisa sempre externa pra mulher. E não, é legal a gente falar que a mulher sim tem Aham. testosterona, né? E durante o ciclo menstrual, a testosterona também sofre oscilações. Ela acompanha muito o fluxo do estradiol. Então, no início do ciclo, ali até o 14º, ela também tem uma subida importante. Sim. Reparem no exame de sangue, em qual unidade de medida está o estradiol e a testosterona. Ou em picograma ou em nanograma. Então, isso tem uma diferença. Muitas vezes, a testosterona ela está até tão alta quanto o estradiol nessa mulher, só que a gente tem uma diferença de medida ali. Então, no período fértil, que é aquele onde a gente faz aquele pico ovulatório, também tem um pico da testosterona. Por isso, melhora a libido, melhora a lubrificação, melhora a força. A mulher, ela fica mais proativa, procrastina menos, ela fica mais Então seria intencional. Até isso é para que, digamos assim, acho que até Deus, né? É divino para que ela tenha, Aham. para que chegue no caso, a fecundação aconteça. ela se sinta mais disposta, né? E Isso. atrair o macho, cortejar o macho, né? Faz sentido, né? Pensando Isso, no mundo animal, assim, faz sentido. E sempre quando a gente fala sobre hormônios, a gente fala sobre proporção. Nem mais, nem menos. Quando a gente pensa também em reposição, é tornar aquele nível fisiológico, o nível que uma boa mulher produziria. Então, eu sempre vou trazer aqui sintomas relacionados à reposição hormonal, tanto do estradiol, progesterona, testosterona, a nível de reposição. Porque a gente sabe que tudo aquilo que é supra-além não é suprafisiológico, acima daquele nível recomendado, acima daquele nível que uma boa mulher produziria. Eu sempre falo isso, boa mulher, porque muitas das vezes, na maioria, assim, dorme mal, come mal, não treina tão bem, ou simplesmente tem um estresse um pouco mais aumentado, não tem essa produção hormonal suficiente. Então, quando eu digo que uma boa mulher produziria, é na CNTP. Uma mulher descansada, que se alimenta bem, que treina, que gerencia estresse. Eu acho que a gente pode começar a passear por esse lado de comportamento, tá, doutora? Se eu tenho essa parte aí do comportamento, eu queria só falar um pouquinho. Nessa questão do hormônio, quando a gente tem um momento que vai liberar o folículo, né? Aham. Nesse momento que a gente tem testosterona mais alta também, esse momento é o que a gente tem, vamos dizer assim, mais fome, ou é o depois que a gente tem mais fome? Porque vai chegar num momento em que a gente não vai ter mais esse pico de testosterona e estradiol. Eu acho que a progesterona... Aí me corrija, por favor, doutora, se eu falar alguma besteira. Eu tava lendo que na fase de ovulação não, pré-ovulação do estrogênio, a gente lida melhor com gorduras e uma dieta mais baixa em carboidrato, porque o estrogênio vai ajudar ali. Sim. Depois, quando a gente tem a TPM... Não, na verdade, é carboidrato. Quando a gente tem a TPM, o ideal a gente teria abaixar esse percentual de carboidrato, por mais que o corpo esteja nesse momento de craving de TPM, né? Sim. De pré-menstruação, e aumentar a ingesta de gordura, porque a progesterona, ela se faz... Não tem uma questão dessa da alimentação? Então, tem uma relação na alimentação e na força, então interfere muito no treino da mulher. Tem um momento que é melhor o carboidrato, tem um momento que é melhor a gordura. Essa primeira fase, onde tem uma predominância do estradiol e também da testosterona, a mulher está mais forte, está mais ativa, ela consegue performar melhor, então é interessante colocar talvez um pouco mais de carboidrato nesse momento. Ela gerencia melhor as emoções por conta do estradiol. O estradiol ajuda a manter massa magra, melhora a cognição, raciocínio. E no período que é TPM, então já no final do ciclo... Onde está a progesterona mais alta. A gente tem
um estradiol mais baixo, uma progesterona mais baixa e mais alta. Então, a gente tem muita labilidade emocional, fica mais emotivo. Então, não é que, na verdade, aumenta a fome. Você tem uma labilidade emocional, fica mais impulsiva e, dependendo da mulher, ela pode usar essa impulsividade para aumentar o consumo de calorias. Então, pensando numa parte de emagrecimento, seria legal um carbo limpo ali até a ovulação, que você está aproveitando dele todo aquele metabolismo, vamos dizer assim, que está ajudando nessa queima, né? Nessa construção de massa. E na parte ali que você já vai fazer a menstruação, pré-menstruação, né? TPM. Seria legal, contra-intuitivamente, porque a nossa cabeça não quer isso, a gente diminuir um pouquinho esse carbo. Gerenciar melhor as calorias, talvez aumentar o volume das refeições para o mesmo cálculo energético ali, porque a mulher ela tem, às vezes, uma impulsividade um pouco maior. Legal. Nos Estados Unidos está muito em alta isso, sabia? E tem uma tendência muito grande, com certeza médica, sabe, sobre isso. Do pessoal falando sobre treino e alimentação do ciclo, não tem? Isso. E, Carol, isso é o nosso ciclo menstrual, certo? Quando a gente começa a chegar no climatério, há um desequilíbrio desses hormônios. E aí a gente já não tem tanto essa vontade de treinar, por exemplo, né? E como é que a gente consegue fazer para modular isso? Se a gente tem como se tratar nesse momento? Porque vai começar a desregular esse ciclo bonitinho. Tá, então vamos lá. O que é o climatério e como começar a combater esses sintomas? Quais são os sintomas e como começar a combater? O climatério é o período de declínio hormonal. Todos caem? Todos caem, mas o primeiro que começa a cair de forma mais importante é a progesterona. Então, essa mulher ela vai ter períodos em que o estradiol vai estar muito alto, o estradiol vai estar muito baixo, durante esse período aí de transição menopausal. Porque ela não vai ter a contraposição da progesterona para esse estradiol. É como se ela estivesse usando todos os folículos fazendo aquela limpa final de festa. Então, por isso que tem muita labilidade emocional. A mulher tem períodos de emoções muito intensas, período muito tristinha, período muito eufórica. E qual é mais ou menos a idade desse que pode começar a sentir Entre 35 e 45 anos. Tá. Tem autor que defende os 35 o início do declínio hormonal, mas em média de 35 a 45 anos. O primeiro hormônio que começa a cair é a progesterona, depois, de forma mais importante e mais marcada, o estradiol, e a testosterona vem caindo ao longo do tempo. E quais são os sintomas que a gente pode, além da tristeza, a variabilidade assim, de emoções, tem sintomas físicos que a gente pode começar a prestar atenção? Acho que essa minha etapa está chegando. Vale lembrar que isso tudo que a gente explicou sobre o ciclo hormonal é de uma mulher sem uso de hormônios. Natural. Uma mulher natural, sem nenhum método contraceptivo hormonal. Todo método contraceptivo hormonal, Implanon, DIU, pílula, ele bloqueia o eixo. Então, você não tem o pico ovulatório. Quando você não tem o pico ovulatório, você não tem o estímulo que seria aumentar a estradiol, subir LH, FSH, diminuir o estradiol, aumentar a progesterona. Então, de certa forma, os hormônios eles ficam mais estáveis e diminui a porção livre da testosterona. Então, é outra história quando a gente fala de mulher que já faz uso de hormônio. Tá. Então, o uso de anticoncepcional, ele pode desregular mais rápido O anticoncepcional, ele inibe seu eixo. Então, você está dando uma progestina e não uma progesterona. É um hormônio sintético, um hormônio que não é o seu. Ele vai fingir que é o seu hormônio unicamente para bloquear o eixo e você não ovular. Mas ele não vai fazer as funções protetoras, cardioprotetora, neuroprotetora, que faria o estradiol e uma progesterona. Então, calma. Vamos lá. Esquece até minha primeira pergunta, depois a gente volta nela. Que eu gostei dessa parte. É interessante isso. Uma mulher, com a liberdade da palavra, natural, ela tem alguns hormônios, mas vamos focar nesses dois. O estrogênio e a progesterona. Além da função engravidar e menstruar, a gente tem funções que nem você falou, protetoras. Tá. Quando a gente coloca um anticoncepcional na jogada, o que a gente está abrindo mão em relação à saúde do nosso corpo? Nosso corpo está entendendo que tem algo parecido com o estradiol e algo parecido com a progesterona. Então, não vai produzir, não vai gastar energia à toa. Eixo está bloqueado. Tá. Só que tanto o estradiol quanto a progesterona não são hormônios sexuais. Eles têm a sua função sexual, mas eles têm receptores no corpo inteiro.
Falei sobre cardioproteção. O estradiol, ele aumenta a elasticidade dos vasos. Ele aumenta a vasodilatação de vasos coronarianos, de vasos cerebrais. Melhora a hidratação da pele, mucosa, retina, mucosa vaginal, mucosa oral. Ajuda a não ter tanta reabsorção óssea, a fixação de cálcio nos ossos. Por isso, a mulher na menopausa tem um risco maior de osteoporose, de osteopenia. Tem funções cognitivas importantes, tanto o estradiol quanto a progesterona. Então, já tem estudo mostrando de mulheres de longa data com anticoncepcional que tem maior risco de demência, de doenças degenerativas, por conta dessa... Isso é muito legal de trazer. Um exemplo, uma mulher na menopausa, ela infarta mais, tem um risco cardiovascular aumentado, um risco cardiovascular maior do que os homens. Antes da menopausa, 2 homens infartam para cada mulher. No pós-menopausa, sem reposição hormonal, 16 mulheres infartam para cada homem. Meu Deus! Quer dizer, Por conta do declínio hormonal, da falta do estradiol, da falta da dessa proteção do estradiol. elasticidade, dessa questão Os vasos Escritora. estão mais duros, mais tensos, eles têm uma vasodilatação menor. Então, sempre que tem um estímulo ali embólico, isquêmico, esse vaso não consegue segurar a onda, não consegue vasodilatar e manter a homeostase. Tantos casos que, até agora, pelo menos pra mim, na minha legalice aqui, de trombose, né, com anticoncepcional, que as pessoas ficam, pode dar trombose, mas nunca explicam o porquê, né? Porquê. Tá aí. Porque não é o estradiol. É um hormônio sintético, um hormônio que não é o que a gente produz. Ele parece com o hormônio que a gente produz e ele bloqueia o nosso. Que legal. E não todas aquelas funções que os nossos hormônios endógenos fariam como proteção, eles não fazem. Então é importante o trazer risco isso. Da mulher que usou anticoncepcional a vida inteira, né? Começou a sua vida sexual com 20 anos, por exemplo. Chegar nos 40, 45, usando anticoncepcional ainda, o risco dela de sofrer nessa fase da vida é muito maior. E não os só, anticoncepcionais, assim, as pílulas, elas são diferentes entre si. Sim. Tem pílulas com com tipos de estrogênios diferentes, com progestinas diferentes. Então, assim, tem uma pior que a outra. Eu acho que é exatamente tem uma melhor? isso. Enli, É sempre pior. eu acho que é isso. A gente trazer aqui o ponto de todo anticoncepcional tem um preço a se pagar. E muitas vezes ele Toda medicação. Toda medicação. Mas eu acho que o anticoncepcional, ele é uma coisa mais volúvel, assim, vamos dizer. Então, pouco se fala dos malefícios e dos efeitos colaterais e dos possíveis efeitos no corpo, porque você está tratando com um hormônio externo que vai inibir receptor e por aí vai. E não é dito, e não é falado. Então, e a gente só fica nessa discussão de questão de reprodução e não se fala desses outros perigos, né? Fala-se muito sobre anticoncepcional relacionado ao ganho de massa magra. Só. E trombose no máximo. E trombose no máximo. E não deveria ser sobre isso. Porque assim, as funções metabólicas que essa pílula podem comprometer vão muito além. Porque você falando, agora que a gente começa a ter essa visão mais ampla, né? Porque realmente não se fala isso. Mas se nós formos pensar de verdade, o anticoncepcional é um anabolizante, vamos dizer assim. Não é um anabolizante porque ele não tem uma função. Sim, toda medicação, ela tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. Sim. O que muda de remédio para veneno é a dose e a indicação. Então, eu não abomino o anticoncepcional. Ele é muito bem-vindo. Só que, se for unicamente para bloqueio de eixo, para inibir reprodução, existem outros meios. Agora, se aquela mulher tem uma doença ginecológica, que cessar o sangramento é muito importante para a qualidade de vida dela, até para a saúde reprodutiva dela, o anticoncepcional é incrível. Só que o que a gente vê são mulheres, meninas, desde a primeira menstruação, às vezes sem ter relação sexual, começar com um hormônio sintético, um hormônio agressivo para ela, e ela fica ali com 20, 30 anos com aquela medicação. E de maneira indiscriminada, né? Então, reformulando. Que a amiga, a vizinha tomou e passou para outra. Isso, que às vezes não serve para ela, não é todo anticoncepcional. Não vai nem no médico, compra na farmácia porque é prima, sei lá, que nem você porque existe isso, né, Carol, também, a questão de qual é o
o remédio, o hormônio que tipo assim, se adequa melhor àquela menina, àquela mulher. Né? Existe isso também. Então, mudando. Na verdade, eu estou usando um hormônio suprafisiológico. É isso? É uma dose maior do que você produziria e nem é Sim. igual aquilo que você E é sintético, né? Não é nem E é biocompatível. É sintético. biocompatível, mas é sintético ali. Aham. O corpo entende, mas ele não produz naturalmente. É. Bom, voltando lá para minha pergunta do climatério. A gente falou agora da parte reprodutiva, anticoncepcional. Não vou falar os perigos, mas assim, existem preços fisiológicos que não são discutidos desse anticoncepcional. Mas voltando agora para o climatério. A gente aprendeu aqui com você agora que o climatério é essa desregulação dos hormônios, tem uma queda. Mas quais são os sinais que eu posso começar a levantar minha anteninha e falar assim, eu tô sentindo isso com regularidade? O que eu posso usar como, assim, pontos de atenção para eu falar, talvez eu esteja entrando nessa fase do climatério? Olha, tem uma lista de 72 itens. Vai, mas os mais famosos, os mais Vou dominar. famosos. Os sintomas relacionados à síndrome climatérica, principalmente, são pelo declínio do estradiol, que são esses. Esquecimento, brain fog. Brain fog é a sensação de que tem uma névoa na cabeça. Tá pensando, a palavra tá aqui, você tá vendo a palavra e não consegue lembrar. Por exemplo, vai levar o filho na escola, quando viu, passou com o carro e foi parar na padaria. Ficou, caramba, aquela sensação de estou enlouquecendo. Nossa. Aumento de apetite, aumento de fadiga, recuperação ruim entre sessões de treino. Aqueles calorões também. Os calorzões. Eu lembro da minha mãe com aquilo e ficava toda vermelha. O que é esse calorão? Os calorzões, os fogachos, os calorões, fogachos, Tem um nome técnico. Peraí, vamos ao nome técnico. Não é só um calor. Na verdade, é uma sensação de flush. É como se o corpo todo esquentasse de uma forma que dá até uma certa ansiedade, principalmente no período noturno e com uma frequência de 3, 4, 5 sessões sequenciais. Não é simplesmente sentir calor em algum momento que já estaria calor. Não, é um calor que é desconfortável. É um calor que a mulher fica tímida da roupa ficar toda molhada, dela não saber como se comportar, aquela sensação de, será que tem alguém me observando? Será que alguém viu isso? Isso é o fogacho. O fogacho é um sintoma bem claro do hipoestrogenismo. Mas o hipoestrogenismo abaixo do estradiol não é só o fogacho. Tem essa diminuição da elasticidade dos vasos, pele mais ressecada, atrofia vaginal, urgência para urinar. Então tem uma série de sintomas que a gente consegue ir ali mapeando, percebendo que talvez seja o momento da gente buscar uma intervenção, né? Sim, o sono fica ruim, principalmente. Aí essa mulher que tem um sono ruim, por conta da baixa do estradiol, tem o fogacho durante a noite. Então, ela acorda muitas vezes durante a noite, de dia ela já não é ninguém. Ela já não quer olhar o marido, ela já não quer treinar, e aí tudo vira uma bola de neve. E a testosterona tá baixando. Isso. Que loucura. Então a gente tem que, nesse momento, parar tudo na nossa vida e falar, doutora Carol, quais são as metodologias, o que a gente tem hoje no mercado, o que os médicos hoje têm na mesa aí de tratamento e de vias de manipulação para ajudar essas mulheres? Melhor forma para tratar o hipoestrogenismo é dar o estradiol. Isso se aquela mulher não tem uma contraindicação para fazer reposição hormonal. Quais seriam essas contraindicações? Quais é importante a gente falar? História pessoal de câncer de mama, doença hepática ativa. São pouquíssimas. É mais fácil dizer quem não pode do que quem pode. A gente basicamente tem essas contraindicações. Então, se você teve um histórico de câncer e uma doença hepática ativa. Existem ginecologistas, existem profissionais que fazem essa reposição hormonal. Eu prefiro deixar com o masto. Se a mulher tem histórico de câncer de mama, ovário, endométrio, nos últimos anos. Porque depende também do tipo de receptor. Nem todo câncer de mama, ovário, endométrio é estradiol dependente. Então... na verdade, nem é uma contraindicação. É legal falar isso, né? E, por favor, me corrija de novo se eu falar alguma besteira. A gente sabe que alguns hormônios têm essa função de exercer esse impulso de crescimento, né? Então, ele bate lá na célula, bate lá no tecido e fala, vamos crescer. Então, talvez essa questão do histórico de câncer seja isso, né? Se aquele tecido tiver um receptor para estradiol, independente, não é uma contraindicação. ele tendo receptor para isso, ele vai crescer, caso você faça uma reposição, mas ele não tendo, seria bem-vindo essa reposição. É mais fácil selecionar quem não pode do que quem pode.
A grande maioria das mulheres podem, e as que não podem são aquelas que passaram do período da faixa de oportunidade, que são 10 anos, até 10 anos do último sangramento. Então, a gente tem essa janela de oportunidade. Doença hepática ativa, história pessoal de câncer de mama, ovário, endométrio. Existe autor que defende que ainda assim, com história pessoal, dependendo do tipo histológico desse câncer, é possível uma reposição, mas eu deixo com o mastologista, e meningioma. Então, são relativamente poucos São casos. poucas. Esses casos. Estariam Então, uma vetados mulher desse tratamento. saudável, que chegou aos 45 anos, passou um ano sem sangrar, ela pode começar a fazer reposição hormonal neste momento ou ela pode começar antes? Poderia começar antes, se for uma mulher sintomática. A reposição hormonal, ela é principalmente para deixar a mulher assintomática. A gente tem os benefícios que a gente sabe silenciosos do estradiol e da progesterona, mas não dá para a gente simplesmente resolver tudo com hormônio. A gente sempre exclui outras causas orgânicas, mas essa mulher, se ela for sintomática antes da menopausa, a gente já pode iniciar uma reposição hormonal. Só que é importante que essa mulher ela ainda tenha algum estradiol. Tem mês que ela tem um pouquinho mais, tem mês que ela tem um pouquinho menos. Então, a gente sempre vai tateando a mulher mês a mês, a cada ciclo, como que ela vai estar respondendo. Ela tem que ficar assintomática. Sim, então a reposição hormonal, ela trata os sintomas, melhorar a qualidade de vida da mulher. É isso que eu ia te perguntar, nem mais nem menos. Deixar a mulher ali como ela era antes, vamos dizer assim. Então, por quê? Aí uma pergunta polêmica, só pra gente acalorar aqui o papo. Por que a gente vê tanta gente, tantas mulheres assim, 40 mais, 50, que estão virando verdadeiros bodybuilders? E usa o escopo de... Estou fazendo uma reposição hormonal. Provavelmente não é uma reposição. Provavelmente iniciou com o intuito de uma reposição, mas lembra que a gente conversou que é o que uma boa mulher produziria? Talvez uma super heroína, a Mulher Maravilha, produzisse essa quantidade toda de hormônio. É porque eu acho que tem um medo, assim, eu fiz essa pergunta exatamente para tirar esse medo de... Não é porque você começou uma reposição hormonal que você vai ficar enorme de musculosa. Nem vai, nossa, não vai. É para te deixar do jeito, entre aspas, normal. Como se você fosse uma boa mulher produzindo. Não é para deixar essa mulher mais jovem, não é para deixar essa mulher mais incrível. Não, a gente vai repor tudo aquilo que ela precisa. E nenhuma reposição hormonal ela tem um resultado tão bom quando ela não está associada a um estilo de vida com treinamento, com uma alimentação saudável, com gerenciamento de estresse. O hormônio, ele tem nome e sobrenome. Ele é esteroide anabólico. Então, ele vai aumentar todos os tecidos. A testosterona não emagrece, o estradiol ele não emagrece. Eles estão ali para melhorar a sua condição física, te voltar a ter aquilo que você tinha, aquela disposição que você tinha, mas eles não vão aumentar a massa magra, eles não vão criar músculo. Então, reposição hormonal visando climatério não é pra te deixar bombada, podemos dizer isso? Não tem como. Não, porque, peraí, existe aí, pelo menos, não é um medo, um preconceito, mas a gente vê muito isso, né? Pessoas que, às vezes, não procuram um tratamento adequado por esse... não vou tomar bomba. Não, calma aí. É que nem você disse, tem nome e sobrenome. Vamos dividir as coisas. E essa fase de emagrecimento, assim, a mulher, vamos dizer, na grande maioria dos casos, está sempre buscando uma estética, um corpo mais slim. E a gente, que nem você disse, que nem ali também pontuou, a gente sabe que o corpo vai mudando. Como é que fica essa parte de emagrecimento nesse processo aí de mudança de tantos hormônios? Tem alguma coisa que pode ser um auxiliador? Tem coisas que realmente atrapalham? Então, o hormônio, ele é um potencializador daquilo que você está fazendo. Se você treina bem, se alimenta bem e faz uma reposição hormonal, ele vai te exponenciar nesse crescimento, ele vai favorecer esse ganho. É claro que ele não vai ser um ganho estratosférico, porque a gente está falando de uma reposição hormonal. Mas se você faz uma reposição hormonal, não se alimenta bem, não faz atividade física, pode até favorecer o ganho de peso. Sim. Né? E quando a gente vê essas mulheres que têm um crescimento, uma densidade muscular desproporcional com o período de vida dela, provavelmente não é uma reposição, porque essa não é a função da reposição hormonal. E a gente já não está mais tratando de saúde. Já passou para outro...
Isso outra já vertente. já é um caminho incerto, a gente não sabe. A gente não sabe como que vai estar o miocárdio, o tecido cardíaco dela daqui a 10, 15 anos. A gente não sabe se vai aumentar a força de cisalhamento, o sangue vai bater mais forte ali no vaso. Não sabe se aquele estradiol ali vai conseguir segurar a onda. A busca por uma estética, mas que a gente paga um preço, às vezes, bem alto, né, Carol? Aham. E assim, no caso do emagrecimento, quando a mulher passa pelo climatério, fica mais difícil emagrecer, sim, certo? Mas a gente pode, sem ser hormônio, a gente pode Aham. ter uma mudança de hábitos. Por exemplo, vou dar o meu exemplo. Eu mudei os meus hábitos a partir dos 35 anos, porque eu vi que realmente eu estava acumulando mais gorduras, estava mais difícil para mim emagrecer, e eu comecei a fazer mudanças na minha vida mesmo, sedentarismo, né? Eu comecei a me movimentar mais e a dieta. Eu posso fazer isso sem o uso de hormônios para chegar na minha menopausa melhor? Sim, posso fazer. É o melhor dos mundos. Já antes até dos sintomas da menopausa, a mulher já tem essa consciência dos benefícios da alimentação, da atividade física, e ela complementar, quando necessário, com uma reposição hormonal. Porque os hormônios, eles não emagrecem. Eles só te deixam mais capaz de fazer aquilo que você deveria fazer. Então, melhora a sua recuperação, melhora a sua disposição. Se você vai usar essa recuperação, essa disposição para performar melhor, para ter mais intencionalidade naquilo que você vai se alimentar, nas suas relações, aí sim, eles vão ter esse benefício. E por que fica mais difícil emagrecer? Por conta do declínio do estradiol. O estradiol, ele ajuda a manter massa magra. O estradiol, ele tá relacionado à nossa temperatura corporal. Então, não é só a testosterona. Na verdade, dá testosterona para uma mulher que tem níveis inadequados de estradiol, é pior. Ela fica com uma predominância androgênica, parecido com a SOP. Hormônios androgênicos com uma proporção maior do que do estradiol, que piora a resistência insulínica, aumenta o nível de inflamação. Caramba, é interessante falar isso, né? Então a gente, nem você falou lá atrás, o exame de sangue vai ser aquele recorte, né? Aquela fotografia do momento atual, né? Do corpo daquela pessoa. E nem demais, trazendo aí, não, mas eu quero muita testosterona porque eu quero ficar aquela gostosona. Mas nem de mais, nem de menos, né? Esses dois hormônios têm que estar em proporções adequadas para poderem funcionar. Porque demais, que nem você apontou agora, pode dar sintomas como da SOP, que vai trazer toda uma dificuldade aí de emagrecimento, atrapalhar sua glicose, podendo levar a um quadro de diabetes. Mas também, de menos, pode gerar climatério e tudo isso que a gente conversou. A gente fala... falar de cada hormônio em caixinha parece que quanto mais, melhor. Mas não é, a gente está falando dentro daquela janela terapêutica. Porque sempre que a gente coloca estradiol demais, uma progesterona demais, uma testosterona demais, enxaqueca, retenção, ganho de peso, irritabilidade, a pele fica mais oleosa, aumenta a resistência insulínica, aumenta a gordura no fígado. É importante pontuar. E sobre o processo de emagrecimento, os hormônios, estado fisiológico ideal, obesidade. Hoje, no seu consultório, ainda tem muita discussão se é possível a gente encontrar um paciente obeso saudável ou a gente já chegou num patamar que a gente já consegue encarar isso como uma verdade tida e seguir adiante? Sobre obesidade saudável, é super polêmico e não existe. Sou bem clara, não existe. Existe um exame compensado ainda. O exame é um retrato do seu sangue naquele momento. E o nosso corpo ele é muito inteligente. Ele tem funções metabólicas para balancear esse resultado ruim que a gente está proporcionando a ele. Existe sim uma inflamação crônica de baixo grau. Existe sim uma sinalização ali, citocinas inflamatórias a nível de todos os tecidos. Intestino, o tecido cardíaco, eixo neuroendócrino. Então, aumenta o seu nível de inflamação e o exame ele só não apontou ainda. Mas se a gente procurar bem, existe algum marcador ali, o marcador inflamatório, um PCR, um fibrinogênio, uma homocisteína, dificilmente ele tá todo bonitinho. Então, sempre quando algum paciente meu fica todo orgulhoso, que pede
olha aqueles exames e não tem nenhuma alteração. Porque isso é um Importante argumento, ainda. né? Eu vejo isso ainda como um argumento. Eu tô gordinho sim, mas meu exame de sangue tá, ó, em dia. Esse é um argumento ainda utilizado. Mas não é. Dê tempo ao tempo, dê tempo ao tempo. Exatamente. Por exemplo, se uma pessoa começa a fumar hoje, o exame dela vai estar alterado hoje? Se pedir uma radiografia do pulmão dela vai estar alterado hoje? Daqui a 3 anos? Talvez não apareça a imagem, nenhuma alteração ali na estrutura, mas com certeza ele vai pagar essa conta. A pessoa vai pagar essa conta lá na frente, com 10, com 15 anos, em algum nível tecidual. Isso é muito bom de falar, porque o tecido comunica, né? Então, assim, a gente já sabe hoje, a gente já na graduação já é apresentado essa ideia de que o músculo não está lá parado, só ocupando espaço, como a gordura também não está parada ali só ocupando espaço. Essa questão de citocina inflamatória que comunica no corpo inteiro que o tecido adiposo produz, então o tecido adiposo ele está mandando mensagem para o seu corpo, ele está desregulando o hormônio. Então, não é só um espaço ali que está sendo ocupado, é um bando de mensageirozinho do mal, vamos dizer assim, quando em excesso, atrapalhando todo o funcionamento aí do seu corpo. O tecido adiposo, ele não é um tecido inerte, igual a gente aprendeu na escola, que a função dele é esquentar e acumular energia. Não é. Amenizar impactos. Ele tem muitas funções metabólicas, dentre elas a liberação de citocinas inflamatórias. Que às vezes é bom e às vezes não é. Não, as citocinas pró-inflamatórias, Não elas são- no geral não são boas. Talvez a cascata de inflamação, de sinalizar, sejam legais, né? Pra avisar que tá tendo uma inflamação local ali, mas Sim. a liberada pelo Mas tecido no adiposo. caso de uma inflamação crônica de baixo grau, é aquela inflamaçãozinha que não gera uma resposta exuberante do nosso tecido. É a goteirinha. É aquela gotinha que fica pingando e você finge que não viu e passa um pano. Daqui a pouco ela lagou a casa. Então, a paciente fala que tá tudo bem, que o exame tá tudo certo, que ele tá saudável, mas é aquela pessoa que tem enxaqueca recorrente, que sempre tá tomando um Dorflex, que é constipada, que por vezes tem até fissuras, que tem sempre o desconforto, tá com a barriga distendida. Então, o exame não tá alterado, mas essas citocinas pró-inflamatórias já estão mandando informações. É o sono que é ruim, são o paladar que já está alterado. As Altera pra o intenções quê? que já- Desculpa te cortar, doutora. Preferência por doces. Isso é legal falar. Então, a inflamação, a pessoa que está inflamada, ela vai puxar. Aí vamos de novo, que eu acho importante a gente falar e deixar aí registrado. Por paladar por doce, dor de cabeça, constipação e, por favor, alterações no trânsito intestinal. Quando a gente aumenta a resistência insulínica, a gente está falando de insulina e cortisol. Tá. Os hormônios, eles sempre têm uma proporção entre si. Cortisol, ele é um hormônio do estresse, o hormônio de te deixar Alerta. acordado. E ele está sempre em oposição à insulina. Então, se a gente tem uma insulina alta, um cortisol baixo. Se tem um cortisol alto, uma insulina mais baixa. Só que essa sinalização está toda bagunçada. A gente tem que ter 2 picos marcados de cortisol. Ao acordar de manhã e no meio da tarde. Então, abrir o olho para a luz é para estar acordado, ativo, com energia, ter fome, porque o cortisol ele aumenta a É um fome, sinalizador, é um né? sinalizador de fome, insulina está mais baixa, então o natural de uma pessoa com bom controle de inflamação, ela dorme bem e ela acorda recuperada e descansada. E com fome. Fominha. Mas assim, faria uma refeição. Fominha. Não é aquela pessoa que fica muito tempo, assim, tô desconsiderando quem é adaptado ao jejum, assim, mas no natural. Vai ao banheiro com regularidade, tem uma menstruação com regularidade, que dorme bem. E já no caso da inflamação, tudo isso ao contrário, né? Exatamente. E é legal a gente trazer esse termo inflamação, porque hoje tá quase que uma enxurrada de pessoas falando: meu Deus, eu quero desinflamar, eu tô inflamada, eu quero desinflamar. É bom a gente inflamar, doutora? A gente tem que inflamar? É importante a gente inflamar porque o nosso organismo ele precisa do equilíbrio, ele precisa dessa sinalização da inflamação para ele ter uma resposta. Só que ele precisa dessa sinalização de uma inflamação aguda, como se estourasse um cano e a gente tem que conter aquilo. Pronto, uma sinalização aguda, estourou o cano, a gente recupera. Agora, a inflamação crônica de baixo grau é aquela que não dá sintoma de curto prazo.
é a longo prazo. Então, a obesidade vai ser aquela goteirinha que vai ficar ali pingando, trazendo aqueles incômodos que a gente vai mascarar. E o que a gente quer, na verdade, é que o nosso corpo esteja preparado para o cano quando estoura. Isso. E não Para para respostas agudas e não para E respostas o crônicas. diagnóstico da obesidade? A gente estuda em nutrição que a gente faz um cálculo. Mas não é só esse cálculo que vai dar esse diagnóstico, né, Carol? Aham. A gente consegue ver essas inflamações, né, no caso a inflamação crônica, pelo exame de sangue. Mesmo que um IMC não dê aquele IMC clássico Aham. de obesidade. Existem alguns marcadores inflamatórios mais importantes. Você comentou sobre PCR, fibrinogênio, homocisteína. A gente avalia muito também a obesidade para metrificar o resultado, a gente assim, poder, de forma geral, acompanhar melhor os pacientes pelo IMC. A gente sabe que o IMC pode ser falseado. Por exemplo, a pessoa ela tem muita massa magra, enfim, isso pode falsear o resultado do IMC. Então, a gente junta a clínica, os marcadores laboratoriais e associa também o exame físico. Até para você começar o tratamento também, né? Você precisa olhar. Esses tratamentos, eles são bem, bem complicados. A gente vê alguns remédios aí que as pessoas... Não que para o tratamento seja ruim, né? Aham. Existe um remédio específico para tratar a obesidade que as pessoas estão banalizando, né? Elas não estão... Essa problemática que a gente vê desse tratamento Aham. da pessoa comprar um remédio com uma facilidade e usar de maneira irresponsável. Quais são essas implicações? Isso. Então, hoje em dia, é muito prático você comprar a solução do problema. Para tudo. Inclusive, para o emagrecimento. Infelizmente, as pessoas querem ser emagrecidas e não emagrecer. Querem ser emagrecidas porque precisam, porque realmente devem, só que não querem passar pelo processo, ou então tem uma dificuldade, essa dificuldade existe de passar pelo processo. Essa inflamação neuroendócrina, desde o intestino até a sinalização neural, altera a sua percepção, altera a sua intenção, altera o seu humor. Então, realmente é difícil, não é fácil simplesmente falar força, foco e fé, treino e dieta. Não é, a gente já está há muito tempo nessa trajetória, a gente já está mais... fala com mais propriedade, assim, sobre isso. E os perigos disso a longo prazo? Não sabemos. Esse é o risco. A gente não sabe. A gente não tem Muito boa alguém resposta. que fez o Ozempic por anos, anos, e né? viveu mais 30 anos e contou essa história pra gente. É tudo muito novo. Eu tenho duas perguntas, Carol, só pra gente não perder o gancho, que assim, você falou 2 pontos, assim, excelentes, que rendia só um podcast esses 2 pontos. Inflamação do eixo neuroendócrino. A gente sabe que a obesidade vai fazer toda uma alteração dessa comunicação aí. Sinalização de fome sinalização. e saciedade. Discorre um pouquinho pra gente sobre o que acontece, leptina, grelina, hipófise. Dá um passão pra gente sobre isso, o que acontece Aham. na cabeça e no intestino e na parte endócrina desse paciente obeso. E depois, como funciona e o que pode... Eu vou deixar até aqui anotado pra gente não esquecer, porque é muito grande essa explicação. Como é que funciona esse medicamento e quais são as implicações que a gente pode, assim, prever que eles venham a causar nos pacientes. Então, primeiro, qual é essa bagunça que acontece no paciente obeso e depois, como funciona o medicamento e quais são as possíveis implicações. Uma bagunça boa e envolve muita fisiologia, adoro. Vamos lá. Vamos começar pelo normal. Arregaçar as mãos. Vamos começar pelo normal, pelo fisiológico. Então, uma pessoa magra, eutrófica. Não, a sinalização hormonal. A sinalização como deveria ser. Isso, como deveria ser. A grelina, ela é um hormônio, por isso endócrino, ela compõe ali a parte endócrina. Ela é um hormônio que sinaliza a fome. E a leptina, ela sinaliza a saciedade. Quando um aumenta, outro diminui. A pessoa em obesidade, a pessoa inflamada, ela tem uma resistência à ação da leptina, então ela tem uma sinalização mais tardia de saciedade e tem uma grelina aumentada. Então, fica ali com mais exposição à sinalização da grelina. E essas citocinas pró-inflamatórias, elas bagunçam esses receptores. Lá a nível cerebral, né, no nosso tronco, ela muda essa percepção de quando ela de quando está saciada e de quando não está.
Então, a gente pode falar que o paciente obeso, ele não só está obeso, como ele está constantemente com fome? Ele tem uma fome aumentada, sim. Por conta dessa resistência à leptina, dessa resistência insulínica e aumento da grelina. Então, é um trabalho duplo, né? Ele vai tentar emagrecer, mas ao mesmo tempo duplo. que a fome está aumentada e a Por saciedade... isso não é tão simples falar que é treinar e fazer déficit calórico. Não é, ele realmente está com um apetite aumentado. Existe uma doença, às vezes por uma termogênese adaptativa ali. Ele é um metabolizador mais lento e nem toda obesidade é igual. Por isso existem várias classes de medicações e cada uma delas age em vias diferentes. Perfeito, fizemos um gancho lindo. E como funciona, vamos, já que a gente trouxe esse ponto do Ozempic, dos análogos da GLP-1, não sei se cabe aqui a pergunta, doutora, mas assim, se você puder trazer uma medicação em contraposto, por exemplo, uma sibutramina, alguma coisa assim mais antiga, para a gente explicar como funcionam os dois e dar um panorama aí para o pessoal em casa. Então, ninguém engorda da mesma forma e nem no mesmo tempo. Por isso, a gente tem que fazer uma anamnese bem direcionada para entender qual é o perfil alimentar e como foi essa história do ganho de peso. Então, não tem uma que é boa e uma que é ruim. Existem aquelas que foram proibidas, que a gente viu que não vale tanto a pena, e tem aquelas que hoje a gente usa. Então, que está liberado para usar. Disponível no mercado. São os análogos de GLP-1, Ozempic, Saxenda e companhia. A sibutramina, o Orlistat e o Contrave. Por favor, vamos um pouquinho Não de somos... todos. Isso é o nosso feijão com arroz do emagrecimento. Medicações permitidas para a gente usar no emagrecimento. Na obesidade. Na obesidade, exatamente, sempre na obesidade. Você perguntou qual foi a sua pergunta? Vamos qual passar, que é melhor? Não, como é que funciona? Como funciona. Então, quando a gente entende qual é o perfil alimentar, como levou aquele ganho de peso, foi uma depressão? Foi uma ansiedade? É um apetite aumentado? É um metabolizador lento? É um síndrome do comer noturno? Acabei esquecendo de comentar sobre topiramato, outra medicação. Então, depende. Em que horário do dia sente mais fome? Essa história de ganho de peso vem há quanto tempo? Teve um marco específico? Foi com uma perda? Foi numa mudança de emprego? Como está seu humor? Então, depende. O Ozempic, por exemplo, ele retarda o esvaziamento gástrico. Então, ele é interessante e ele faz efeito naquela pessoa com obesidade que ela tem uma fome rápida, ela tem uma saciedade tardia. Durante aquela refeição, ela demora a ter saciedade, até a próxima refeição, ela já está com fome de novo. Então, entendeu? O Ozempic, ele retarda o esvaziamento, mas ele não mexe nessa questão... Ele não tem ação central, então ele não interfere com o neurotransmissor. Isso. Ele só interfere com o trato gastrointestinal. E por que a gente vê alguns casos, alguns relatos, né, das pessoas passarem mal e sentirem um desconforto? Então, a função dele é parar o trato gastrointestinal da boca ao ânus. Por isso, até constipação, desconforto, refluxo, é previsto. Até uma das contraindicações, não uma contraindicação formal, mas é quem tem refluxo, alguma erosão gástrica, a gente não fazer, porque vai ter ação local ali. Então, já é uma pessoa que tem uma digestão dificultada, você vai botar uma coisa que vai lentificar ainda mais essa digestão, não é muito aconselhável. Então, o Ozempic, ele é um inibidor de apetite, mas ele mexe na motilidade. Então, ele não é um inibidor de apetite. Ele não é. Ele aumenta a saciedade. Você sente uma sensação como se você tivesse Uma acabado de comer o tempo todo. Uma saciedade mais precoce. A motilidade. Exatamente, uma saciedade mais precoce. Se aquele perfil do paciente não for esse que precisa de uma saciedade precoce, não vai fazer cosquinha o Ozempic. Se ele come por ansiedade, se tem um transtorno de compulsão alimentar, apesar de estar saciado, vai continuar comendo. Porque ele vai ultrapassar essa barreira. Esses são os maus respondedores. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em Contrave é bupropiona e naltrexona. Age em via de dopamina e noradrenalina. Para compulsão alimentar. Comer emocional. Para o comer emocional, aquele perfil mais de beliscador. Que tá feliz, belisca, tá triste, belisca, teve algum intervalo, belisca. Fala que não come nada, não tem fome o dia inteiro. Mas o drive não gosta da de fazer dopamina refeição, tá ali. mas tem o craving, exatamente, que é aquele refúgio da dopamina.
essa pessoa não vai responder bem com o Ozempic. Pode até ser que tenha alguma perda de peso, talvez pelo valor do investimento da caneta, ou porque ficou um pouco mais focado naquele período, mas não vai ter o benefício como outra pessoa com indicação teria. A sibutramina, ela já é saciatógena. Ela tira o apetite. A função dela é tirar o apetite. É aquela pessoa que tem fome o dia inteiro. Tá, mas ela, assim... ela mexe no hormônio da saciedade ou não? Não, ela mexe em neurotransmissor. Sim. Então vamos botar em caixinha. O Ozempic, a gente está falando de motilidade intestinal e os casos, não a contraindicação, mas os quadros previstos seria constipação, uma pessoa que tem uma digestão já, entre aspas, ruim, não faria bom uso desse medicamento. Às vezes fica um pouco mais letárgico. Fica letárgico. Principalmente quando não faz com acompanhamento nutricional. Médico. Perfeito. Médico e nutricional, porque acaba fazendo um déficit energético tão grande, muitas vezes até piora a composição corporal, porque aumenta a taxa metabólica, né? Não consome o que deveria de proteína, porque realmente aumenta muito a saciedade. Pode mudar a preferência alimentar, porque ver um prato de arroz, feijão e carne não desce. Olha a carne, não vai. Mas tudo que é gelado e doce, vai fácil. Caramba, que legal, não sabia disso. Tudo que é gelado e doce não ocupa tanto espaço. Então, não prejudica. Olha que perigo, né? Nossa, então, gelado. Mas assim, você pega pacientes oncológicos, eles preferem coisas geladas também. Desce melhor. Olha que doido. Você pega um medicamento que é de emagrecimento, que vai diminuir sua motilidade intestinal. Aí você olha um prato de comida de verdade, não desce, mas um prato de alta densidade calórica desce. Que coisa doida. Por isso que tem que ser bem indicado e bem orientado. Eu gosto sempre de explicar qual a intenção daquela medicação. E o paciente tem que concordar comigo naquele momento que realmente é aquilo que encaixa na rotina dele. Eu faço anamnese, claro que eu faço a escolha da medicação, mas eu preciso mostrar para ele qual é a proposta daquela medicação. Por exemplo, eu não vou fazer um Ozempic e vou esperar que o paciente melhore do quadro depressivo dele. Se ele está comendo porque está mais tristinho, está com o humor mais deprimido, talvez o Ozempic piore essa condição dele. Faça um déficit energético importante, piore constipação, enfim. Então, tem que entender qual a proposta daquela medicação e o que a gente espera dela. Por exemplo, bupropiona e naltrexona tem ação central, que é o Contrave. Tem ação central. A proposta dela é melhorar o humor, diminuir essa vontade de beliscar, diminuir o craving. Para o paciente depressivo, talvez seja... Para o paciente depressivo, às vezes é importante, melhora essa condição, mas não vai tirar o apetite. A sua fome fisiológica do seu café da manhã, seu almoço, seu jantar, podem permanecer. Agora, aquele meio do caminho que tem aquelas beliscadas, vai diminuir. Mas se esse não for o perfil do paciente está muito bem, obrigada, tem bastante dopamina, tem bastante nora. Se eu faço uma bupropiona e naltrexona, a pessoa fica eufórica, fica agitada, fica ansiosa e quer beliscar mais, quer comer mais, mesmo para sibutramina. Abre um quadro de pânico, abre um quadro de ansiedade. Aí a gente falou dos dois. Vamos falar da sibutramina agora, da farmácia dela e como é que ela funciona. Você falou que ela é de neurotransmissor. Ela age na via de noradrenalina. Tá. Tem gente que fica um pouco mais nervosa, mais agitada. E também tem gente que nem responde bem. E o que ela comunica lá no nosso cérebro, nos nossos receptores? Ela age na via de Ponk e Cart. Lá na via cerebral, aumentando a sinalização de saciedade. Ah, legal, porque isso que eu ia te ela perguntar. É saciatógena, é uma anfetamina saciatógena. O Contrave, ele dá aquela animação, né? E te dá uma animação no sentido de você estar satisfeito e não querer beliscar. A sibutramina, ela já dá uma saciedade. Saciedade. Não, a ação diminui bastante o apetite. E o efeito rebote? Porque assim, acontece muito das pessoas emagreci, vou interromper o tratamento, ou então eu curso com todo o tratamento, mas depois de um tempo volta ao peso novamente. Ele acontece por quê? É um erro ou é porque a pessoa não está bem, no caso mentalmente, talvez, né? Então, tem que entender o que seria esse efeito rebote. Recuperar todo o peso, recuperar parte do peso. Tem uma diferença. Recuperar parte do peso depois que você passa por um processo de emagrecimento é natural e é esperado, até na situação da bariátrica. Uma porcentagem ali do peso que você perdeu, ser recuperado, ok.
recuperar mais do que aquele peso perdido, alguma coisa está errada. Não mudou o estilo de vida, não teve uma boa orientação nutricional, alguma coisa aconteceu aí. A medicação, ela não dá um efeito rebote. Só que ela não educa o seu estilo de vida. Na verdade, ela tem a função de ser uma muleta nesse processo. Então, se não mudar o estilo de vida, não realmente aprender a se alimentar, não fazer atividade física, vai ganhar o peso depois. Então, porque você tira aquele suporte que você tinha. A medicação está ali para fazer você com mais... entrar nesse processo e se manter nesse processo com mais facilidade. Sim. Só que precisa existir um plano de ação. Sim. Qual vai ser esse processo? Uma educação alimentar, então, entraria aí para ele mudar os hábitos. Então, o efeito rebote não é do remédio, na maioria das vezes da falta de educação do paciente. Isso. Tira aquele suporte que ela estava tendo antes. Mas não foi da medicação, o efeito... E sobre a bariátrica, doutora, o que assim a gente pode dizer, não de contraindicação, mas a gente sabe que existem fatores ainda não muito divulgados da bariátrica. Uma amiga que veio aqui no podcast conversou com a gente sobre questão de absorção, de micronutrientes. Assim, quais são as preocupações que um paciente, quando busca um tratamento de bariátrica, quando está buscando, enfim, uma equipe para fazer essa jornada, ele tem que ser avisado que vão ter esses fatores que ele tem que se preocupar? A cirurgia bariátrica é uma cirurgia grande e agressiva. Primeira coisa que o paciente deve ser avisado é que não é o final do processo. Ele entende que fiz a cirurgia e pronto, vou emagrecer, acabou. Não. Talvez seja o início do processo, o meio do caminho do processo. Precisa passar por um acompanhamento clínico com psicólogo, talvez até psiquiatra, nutricionista, um clínico ou endócrino, enfim. Ele precisa ter uma boa orientação. O melhor dos mundos é já ter tido alguma perda de peso para ele chegar numa condição melhor no pré e pós-operatório. E hoje a gente escuta alguns relatos de médicos que pedem para engordar. Sempre tem picareta, né? Mas sempre tem algum picareta para sujar o nosso nome. Mas fazer um acompanhamento prévio, e a cirurgia, ela não é o fim. Ela é o meio do caminho. E depois ele precisa continuar com acompanhamento, com um nutricionista, com um psicólogo, com um médico, talvez até associar uma medicação. E toda cirurgia bariátrica, ela é ou restritiva ou desabsortiva, ou restritiva e desabsortiva. Explique, por favor. Quando ela é desabsortiva, você não consegue absorver nem os macro nem os micronutrientes da forma integral. Então, o paciente bariátrico, ele é um desnutrido crônico. Esse paciente, ele tem que repor o resto da vida vitaminas, minerais. E quando ela é restritiva, ela diminui aquela cavidade. Então, ela aumenta a saciedade. Então, tem alguma coisa a ver, por exemplo, da restritiva, a gente tira parte daquele órgão, daquele tecido, e a absortiva, a gente só faz aquele clipe, balão, aquelas metodologias dessa forma? E tanto a desabsortiva quanto a restritiva, elas tiram pedaços, tiram estruturas. Só que, dependendo de que estrutura você está tirando, por exemplo, o fundo gástrico, nesse tecido tem muito receptor para absorção. Então, se torna uma cirurgia desabsortiva e restritiva. Tudo depende de que pedaço a gente está tirando, que trecho a gente está retirando. Se for só um pedaço do intestino, aquela alça ali já não seria tão interessante assim para absorção, por exemplo. E, por exemplo, além de toda essa preocupação de absorção dos macros, essa suplementação, como é que funciona? Vão ter pedaços ali do nosso intestino, do nosso estômago, que são responsáveis por produzir, sei lá, ácido clorídrico. A pessoa vai ficar com dificuldade de comer carne. Como é que vai... as enzimas que catalisam. Como é que vai ser a vida desse paciente pós-cirurgia? Quais são os cuidados? Esse paciente, ele precisa ser assistido, independente do tipo de cirurgia que ele fez. Mas tem essa questão de retirar estruturas importantes, e a gente tem que contornar isso, dependendo de qual foi o tipo de cirurgia. E é pra vida, mas né? Principalmente o suporte psicológico. Essa pessoa em obesidade, essa pessoa que precisou fazer essa cirurgia, muito provavelmente ela tinha uma neuroinflamação já presente e ela ganhou esse peso por algum motivo. E qual foi esse motivo? Será que esse motivo
está se perpetuando? Será que talvez um transtorno alimentar, essa fuga pela dopamina, será que ele não vai implementar de outra forma? Porque agora não consegue mais com comida, mas consegue com álcool, com cigarro, com bebida, com compras. Então, eu acho que essa é a parte mais importante da gente entender. O ganho de peso pós-cirurgia bariátrica, ele é esperado. Uma porcentagem, se eu não me engano, 5% do peso. Agora, se esse paciente ganhou mais do que esse peso esperado, a gente também precisa investigar. Por quê? O que está acontecendo? A gente investigar nesse momento que a gente simplesmente pesa na balança para ver a saúde mental, como que está esse doente. Falando na nutrição, então, quando o paciente passa por uma cirurgia bariátrica, ele vai cursar com desnutrição, porque ele não vai conseguir absorver, mesmo que só diminua o tamanho, né, o espaço gástrico ali. O que a gente pode fazer na alimentação? Se a gente trabalhasse com você, por exemplo, na nutrição, nós como nutricionistas iríamos trabalhar que alimentos e como seria? Valeria uma fórmula alimentar, em vez de uma proteína inteira, por exemplo? Tem que ser via suplementação? Com a alimentação não seria capaz? Suplementação para o resto da vida de polivitamínico, todos os dias. Cálcio, não são todos os pacientes que precisam, mas a grande maioria, da grande maioria das cirurgias, B12 principalmente, e dependendo do tipo de cirurgia, dependendo de como é a absorção desse doente, via oral não é o suficiente. Ferro é muito importante, na maioria das vezes tem que ser endovenoso, noripurum não faz cosquinha no bariátrico. Então, ferro, B12, cálcio e o polivitamínico. Então, isso é importante dizer, né? É muito bem pontuado. A bariátrica vai ser o início do processo, você vai ter um acompanhamento psiquiátrico, psicológico, que ele vai precisar te acompanhar para você não ter um comportamento evasivo de usar esse gancho que antes era comida para outro tipo de comportamento que não vai ser tão benéfico para esse paciente. E você vai ter todo um trabalho com suplementação que vai aí para o resto da vida desse paciente. Inclusive intravenoso, né? Inclusive intravenoso. Intravenoso, intramuscular, porque você garante que tudo aquilo que você está suplementando está sendo absorvido. Porque via oral pode ser que... E eu acho legal a gente trazer uma pergunta que a gente trouxe para um nutricionista e a gente trazer agora para a perspectiva de uma médica que trabalha com outra vertente e a gente entender se tem esperança, porque eu acho que é uma pergunta de esperança. Paciente eutrófico, emagreceu, aquele manutenção, aquele peso de manutenção que o paciente não quer recuperar, que deu aquele trabalheira. Tem alguma estratégia que o paciente que perdeu peso consiga manter com mais facilidade? Ou algum processo, algum mecanismo que pode ser trabalhado? Porque o que a gente mais vê, inclusive na nutrição, né? É aquele paciente que cursou toda aquela jornada, perdeu o peso, mas na fase de manutenção dá tudo errado. O mais difícil não é perder peso, é manter o peso. Naquele processo de perda, quanto mais peso você tem para perder, mais rápido e mais rápido é o resultado, mais rápido você vê a diferença, mais rápido você vê um antes e depois considerável, você recebe elogios, você se sente bem, você começa a dormir melhor, se sente mais leve, então você fica motivado. Só que chega um dado momento que aquilo se torna normal para você. Acordar bem, viver bem, às vezes relaxa um pouco porque percebe que pode acabar comendo um pouquinho a mais, comer um pouquinho mais fora, não causa tanto dano quanto causava antes. E a melhor forma da gente conseguir manter esse peso é a atividade física. O que leva a pessoa a boa perda de peso é predominantemente a dieta, mas o que faz essa pessoa manter o peso perdido é a atividade física, elevar o gasto energético, manter uma constância. Tem dias e tem períodos da vida que vai ganhar um pouquinho mais de peso, e tem períodos que vai perder um pouquinho mais. Depende de qual é a prioridade naquele momento. Por exemplo, na fase de perda de peso, muitas das vezes é prioridade perder aquele peso porque precisa, por alguma condição de saúde. E o foco tá ali, né? E o foco tá ali. Depois não, às vezes mudou de trabalho, começou uma faculdade, o foco não é mais aquele. Mas você precisa manter o peso perdido. Então, é realmente assim, se adaptar ao processo, achar aquela atividade que gosta, que fica confortável. Não sempre se preocupar em... não é só número, mas na manutenção talvez seja um pouquinho mais de número, né?
se preocupar em manter aquela janelinha do déficit calórico para poder garantir que mesmo que dê aquela deslizada, você bateu ali um déficitzinho que no mais ou no menos vai estar sempre por menos. Sim, e o que a gente espera também é que nesse processo, eu como médica, vocês como nutricionistas, que o paciente ele aprenda o processo. Independência, que né? ele não precisa ficar a vida inteira pesando comida, contando caloria, ele às vezes já entende. No olho ali, ele já entende. Então, ele passou por esse processo de perda de peso importante, naquela fase de manutenção, ele já vai saber negociar aquelas calorias no dia que vai comer um pouquinho mais, o dia que vai comer um pouquinho menos, aquele alimento que tem um pouco mais daquele nutriente, o que tem um pouco menos. E a Carol, agora pessoa, vamos tirar um pouquinho da Carol médica. A Carol pessoa, também médica, né? Mas assim, eu quero mais a sua perspectiva assim, pessoal, e sinta-se à vontade. Como é que você vê todo esse cenário de internet, produtos digitais e por aí vai, cursos? Como é que você vê de uma maneira otimista todo esse movimento que está acontecendo e se é que existe um movimento mesmo pró-saúde? Ou desde que você saiu da graduação, mascarado, você acha que as coisas estão indo para um caminho que não estão tão bons assim? Qual foi a pergunta? O início da pergunta? Se você, como pessoa, quando você abre ali o seu Instagram, as mídias os seus cursos sociais que você falando frequenta. sobre saúde. Você acha que vai por um bom caminho? As mídias sociais Eu falando queria sobre saúde? a palavra esperança, que você falou confiança. otimismo. Otimismo, isso. Otimismo, eu queria a palavra. Eu sou muito otimista. Eu sou muito otimista, apesar de ver muito copia e cola. Mas eu acho, sim, que no meio desse balaio tem muita coisa boa, assim. Eu vejo pelos meus familiares. Não tem... Tem uma pessoa da área da saúde e a grande maioria tinha sobrepeso ou obesidade, mas hoje eles já conseguem compreender melhor sobre macronutrientes, sobre estilo de vida, sobre a importância da musculação. Eu vejo pela minha avózinha que hoje ela sabe o que tem mais gordura, o que tem mais proteína, ela sabe porque ela precisa suplementar com isso ou aquilo, ela sabe que ela precisa fazer uma atividade física que nunca fez na vida, e hoje ela faz. Por quê? Porque ela consome TikTok. E assim, dos conteúdos mais rasos possíveis, sabe? Então, assim, eu sou otimista, porque apesar disso, assim, a gente tá... como nós somos da área da saúde, a gente tá vendo por cima. Mas tem muita gente que tá vendo por baixo que não entende nada. Que tem medo de comer, tem medo de carboidrato, tem medo de treinar braço e ficar muito musculosa. E que às vezes ela... vendo um post de creatina super repetitivo, um post sobre macro super repetitivo, ela tá aprendendo alguma coisa ali, é nessa pessoa que faz a grande diferença. E eu sou otimista porque eu percebo que nós que estamos aqui um pouco mais acima, temos essa intenção de mudar, de trazer um conteúdo diferente, realmente um conteúdo de valor, produzir algo que vá acrescentar, que vá agregar, e que se for agregar também o nosso crescimento pessoal, ótimo, porque a gente também quer ganhar dinheiro, mas que vai impactar na vida daquele doente de forma importante. Eu tenho otimismo também. Eu tenho um otimismo que eu acho que, como você falou, tem pessoas que não sabem nada. E a gente passar uma informação, mesmo que seja um pouquinho, né? Você falou, ou você pode comer aquele pãozinho, você pode dosar o seu ovo, ou a sua carne moída, o seu frango ali, de uma forma que vai te trazer saúde. Comer um pouquinho mais de legume, um pouquinho mais de fruta, que vai te trazer os micronutrientes, né? Então, eu também sou otimista nesse ponto. Mesmo que eu ajude aquela pessoa que não entenda muita coisa, mas ela está fazendo, mesmo que um pouquinho, ela vai começar. E isso vai começar a aguçar a curiosidade dela também. Pode acontecer isso, dela querer saber mais sobre saúde, buscar mais saúde. Hoje a gente vê um movimento bom, assim, no Instagram, nesse sentido de buscar mais saúde. A gente vê muita performance, muitos flashes, cortes, takes e produções, mas a gente vê um movimento pró-saúde. Se for abrir meu Instagram agora que o exploraram, então o feed vai ser alguém correndo, alguma receita, cápsulas, nesse sentido. Se for abrir o da minha avó, a mesma coisa, da minha tia, sempre tem um ponto ali. Apesar de serem perfis diferentes, intenções diferentes, profissões diferentes, buscas diferentes, sempre tem alguma coisinha ali. Eu percebo o vocabulário que a minha avó tem usado. Ela fala cardio. Ai, meu Ela Deus! fala carbo. Que fofa!
ela fala, assim, essas palavras que não eram comuns. E não é só, você falou de uma maneira perfeita, não é só performance, né? A nutrição, a medicina não é só para aquela pessoa que quer performar. Ótimo, também existe aí, tá? A medicina esportiva, a nutrição esportiva, mas é para pessoa normal, para dona de casa, para vozinha, para estudante, para mãe. Aham. Então ainda é legal a gente saber que existe posts e pessoas preocupadas em tranquilizar, em levar um conteúdo que entre aspas, não é para performance, é para pessoa comum, né? Exatamente. E a última pergunta. Infelizmente. Infelizmente mesmo. Carol, doutora Carol, Ai, meu o que é saúde para você? Saúde é eu conseguir ter boas relações, eu me sentir viva, eu acordar bem, eu acordar descansada, eu ter certeza de que eu tô dando o meu melhor porque eu tenho aptidão física para isso. Para mim, isso é saúde. E aonde as pessoas conseguem encontrar esse conteúdo maravilhoso que você tem? Doutora Caroline Dutra. Vou começar a postar, já posto, né, alguns conteúdos lá, mas eu vou começar a ser mais ativa nas redes Queremos. Sim. Amo o teu conteúdo. Carol, muito obrigada. Foi um prazer e uma Obrigada. delícia Muito bom, conversar com muito você. bom. Muito calma, né? Muito Não, tranquila. É isso, muito bom. E muito direta nas palavras. Amei. Sincerona. É doce, mas é Sincerona, sincera. né? E eu espero que você tenha gostado. Esse papo foi uma delícia. E com toda essa tranquilidade aqui, eu te dou um beijo. E eu espero você na próxima quinta-feira, às 5h30 da tarde. Tchau, tchau. Tchau.